Olá, economista, 53 anos, natural de Pedralva, casada, mãe de uma filha. É formada em Ciências Econômicas, pós-graduada em Finanças Empresariais e em Gestão de Serviços Sociais, além de ter cursos de especialização na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Atua há 23 anos na área de gestão estratégica de unidades de negócios, coordenando e supervisionando operações relacionadas à educação básica e profissional. Hoje é gerente da unidade do Extrema do Senai, onde coordena uma equipe de cerca de 40 pessoas e recebe mais de 1.000 alunos entre cursos de aprendizagem industrial, técnicos e de formação profissional. Então vamos conversar com Dalila de Carvalho. Fique ligado, eu sou Léo Demeter e este é mais um Câmara Entrevista. Seja bem-vinda, Dalila, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Dalila, para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui no Câmara Entrevista, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o início da sua carreira. Você que vem de uma família humilde, precisou trabalhar para estudar, assim como a maioria dos alunos que atende, ingressou no mercado de trabalho a partir de uma escola técnica, se formou economista e hoje pode dizer que tem uma carreira de sucesso, coordenando justamente unidade de escolas técnicas. Lá atrás, você poderia imaginar que, assim como na sua vida foi mudada, hoje você teria essa oportunidade de ajudar a vida de outros jovens? Então, isso para mim foi uma grata surpresa que a vida me revelou, né? E depois que eu fiz o meu curso técnico e que este curso técnico me proporcionou, né, fazer uma faculdade, ter uma graduação e iniciar a minha trajetória profissional, né, também atuei em outros ramos. E quando eu vim para o Senai, né, também para o SESI, iniciar mesmo na gestão de escolas profissionalizantes fez toda a diferença na minha vida. Eu senti que eu podia retribuir um pouco daquilo que eu recebi ao longo da minha formação, né? E realmente, quando eu falo sobre isso, eu gosto de dizer, né, que eu vim de uma família simples e que a partir do estudo eu pude construir a minha trajetória profissional, porque eu acredito que isso contribui também com as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu não vou ter condição, para mim é muito difícil, como que eu vou iniciar a minha carreira profissional, enfim, né? Mas sim, tudo é possível, né? A gente precisa se dedicar bastante. Você mencionou aí, né? Eu tive oportunidades de, inclusive, conhecer universidades fora do país, né? Conheci várias, fiz um curso de extensão lá na Universidade de Stanford. E eu gosto de dizer isso porque também para os nossos alunos, né, de que a gente sim pode ser um exemplo e uma inspiração para todos outras podem, pessoas, né? Com certeza. Você atuou como gerente executiva e também diretora da unidade do Serviço Social da Indústria, que é o SESI, e no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, no Vale do Itajaí, uma região metropolitana de Santa Catarina. Como é que estar coordenando uma unidade, uma cidade pequena de Minas Gerais como Extrema? Quais são essas semelhanças e essa diferença entre essas duas experiências? Então, para mim foi uma grata surpresa, né? Primeiro, vir para Minas, né? Eu sou mineira, mas morei 23 anos em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, né? Morei em Jaraguá do Sul primeiro e depois no Vale do Itajaí, em Blumenau, que sim, são cidades grandes, né? Com um grande desenvolvimento econômico, uma grande densidade industrial. E depois vir para Extrema, que é uma cidade que também tem uma densidade industrial, é um polo econômico aqui no sul de Minas, mas que reserva as características de uma boa cidade mineira, onde todos se conhecem, né, onde a gente tem a praça, nós temos também esta questão da religiosidade, né, muito presente aqui na cidade, das festas, né, que une a população, a comunidade em geral. E eu fiz questão de morar aqui em Extrema justamente por isso, né? Porque eu acredito que é importante para um gestor de Senai, de SESI, enfim, que ele conheça a realidade da cidade, conviva na comunidade onde ele faz a gestão, porque sim, daí a gente conhece as necessidades da população, né? Conhece outras pessoas, é importante que a gente faça parcerias locais também. Então, quando você me perguntar como foi, eu acho que do ponto de vista profissional, hoje eu posso utilizar as experiências que eu tive, né, em cidades grandes como estas que eu mencionei, né, em regiões de grande porte, em unidade de grande porte,
para também reposicionar mesmo o Senai daqui de Extrema. Quando eu cheguei, a gente tinha um desafio, né, porque a nossa escola ainda era uma escola modesta, e aqui a gente tem um volume muito alto de indústrias, também como centros de distribuição, o setor Sim. logístico, e a gente precisava também reposicionar a unidade, né, para atender mesmo a estas demandas. Então, essas experiências que eu tive lá, elas contribuem bastante para mim no dia a dia, né? E esse atendimento, porque aqui em Extrema a gente percebe com essa densidade industrial, e também ela atende múltiplos fatores econômicos, né? Então, setores econômicos. A gente tem o setor metal mecânico, a gente tem o setor de alimentos, a gente tem o setor de logística. Então, assim, é um celeiro de oportunidades, né, para uma gestão de uma unidade como a do Senai. Dalila, o Senai, ele é uma referência nacional na formação profissional. Em Extrema, o trabalho ele é focado em aprendizagem industrial, com cursos técnicos e também com a qualificação profissional, com cursos de curta duração. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que a formação técnica pode ser um diferencial na vida de um jovem que está começando agora a sua carreira profissional. Então, eu acabei de mencionar a respeito da densidade industrial daqui de Extrema, né? A gente tem uma indústria que demanda um profissional qualificado, minimamente, né, qualificado, porque você imagina que com essa demanda toda que a gente tem aqui na região, um profissional que entra dentro da indústria sem ele ter conhecimento nenhum, né? E isso acontece em outras regiões também do país, e nesse eixo que o Senai se tornou referência mesmo, né, nessa qualificação profissional. Então, o primeiro passo que um jovem pode dar na qualificação profissional é através da aprendizagem, né? Então, a aprendizagem a gente admite com 14 anos, né, 14 a 16 anos, ele pode também ter uma prática na indústria, e aí ele faz, concomitante com o ensino médio, ele vai ao Senai e é onde ele tem o primeiro contato com o mundo corporativo, né? O primeiro contato com o trabalho. E depois da aprendizagem, ele pode também optar por um curso técnico, né? Eu iniciei também mencionando a importância do curso técnico na minha vida profissional e mesmo pessoal, porque foi uma oportunidade de trabalhar e estudar. E muitas vezes, enquanto eu estava na escola, na graduação, eu tinha as conexões lá com o meu trabalho, né? Do que eu aprendi ali no meu trabalho, eu fazia essa conexão com o que eu estava aprendendo na escola, e isso é uma constante na vida dos alunos do Senai, né? Ele tem essa aprendizagem ali no Senai e depois ele vai lá, tem um turno que ele vai para a indústria e chega ali, ele pode ver na prática aquele conteúdo que ele recebeu, né? E quando a gente fala disso, né, qual que é a importância numa trajetória profissional, né, a gente pensa que um profissional completo, né, é um profissional que tem conhecimento técnico, que tem conhecimento de comportamentos no mundo corporativo. É justamente isso aquela vivência no ambiente de trabalho. E é justamente isso que o Senai se propõe a fazer, né? A trazer uma qualificação para este jovem, para esta pessoa que quer estar preparado para novas oportunidades também no mundo do trabalho. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem um fórum econômico que acontece na Suíça, lá em Davos, e ele elenca, né, quais são as competências técnicas e comportamentais que uma pessoa precisa ter para esse mundo do trabalho, né, para ele se dar bem Sim. no dia a dia, né? E é mencionado bastante sobre isso, sabe, que o aprendizado ele acontece constantemente ao longo da vida, então não adianta passar lá no Senai e fazer uma aprendizagem e depois nunca mais estudar, né? Então ele precisa fazer um curso técnico, depois uma graduação, e o Senai também oferece uma lista enorme de cursos, né, voltados para estas especializações e qualificações ao longo da vida profissional, que daí são cursos de curta duração. Então, se ele está trabalhando e ele sente a necessidade de fazer um curso para se aperfeiçoar e para fazer uma entrega melhor no dia a dia de trabalho, ele pode ir lá no Senai, né, e fazer um curso de curta duração de uma maneira bem específica para atender aquela demanda que ele tem naquele momento ali, né? Entendi. Mas quem quer ingressar como aluno do Senai, o que ele deve fazer? Quais são as especificações dos cursos oferecidos? Então, o Senai daqui de Extrema,
digamos assim, cada Senai, ele atua de acordo com o que o mercado local demanda, né? E, então, assim, se você tem na sua região muitas indústrias têxteis, aquele Senai vai oferecer curso nesta área, né? Exatamente. E aqui em Extrema, né, como a gente tem uma indústria de múltiplos setores, a gente atende na área de gestão, que são temas transversais, né? A gestão, a administração, ela é independente do setor geral, né? Nós atendemos na área de TI, atendemos na área do setor mecânico, né? A gente tem um laboratório muito bom no Senai na área de mecânica, na área de eletroeletrônica e automação, que agora é também, assim, referência, né? Hoje você não tem uma indústria mais que no tipo mínimo processo é automatizado, né? Então, o Senai daqui de Extrema, agora nós estamos com um laboratório, a gente passou por uma reforma recentemente, e hoje a gente tem um dos laboratórios mais completos na área de automação, né? Não só daqui do sul de Minas, mas de Minas como um todo, né? Nós temos robôs colaborativos, a gente tem sistemas integrados, a gente tem plantas que a gente simula uma indústria 4.0, então é um laboratório de referência, né? E mesmo os cursos que nós oferecemos ali, o aluno sai de lá muito capacitado para atuar para o mercado de trabalho. Né? Exatamente, né? Em qualquer uma dessas áreas que a gente oferece ali, né? Por ser focado em aprendizagem industrial, a procura continua sendo maior entre jovens. Ou isso tem mudado e as mulheres também estão mais interessadas no mercado de trabalho? Então, a gente fala da aprendizagem industrial porque aqui em Extrema, né, é o forte. Hoje nós temos mais de 600, eu diria para você quase 700 alunos na aprendizagem industrial. Uma quantidade grande, né? Isso. A escola tem mais de 1.000 alunos, né, em torno de 1.200 matrículas, e depois nós temos os cursos técnicos, né? Então, é o primeiro passo, digamos assim. E quando a gente fala lá do movimento STEAM, né, que é ciência, tecnologia, as engenharias e a matemática, a gente tem um desafio de trazer as mulheres para este mundo, né? E até cada vez mais presentes, né? Exato, e que precisam estar muito preparadas, né? E hoje a gente tem a grata satisfação, né, de ter mulheres em setores que a gente não tinha, como, por exemplo, de mecânica, como na área de TI, eu tenho muitas mulheres na automação. Importante. Isso, e as meninas estão fazendo bonito na nossa escola também, né? E o que para mim é um orgulho, né? Porque ser uma gestora Senai, ser uma gestora mulher e não uma referência também, né? Exato, e não incentivar que as meninas estejam nestas áreas, né, de ciências e tecnologias, não seria bom, né? Então eu gosto muito e fico bastante feliz que elas estejam muito motivadas. Né? Danila, você acredita que a sua experiência profissional, com mais de 20 anos de carreira e hoje à frente de uma unidade do Senai, em uma cidade que tem destacado nacionalmente pelo porte industrial como Extrema, inspira outras mulheres? Eu acredito que sim, né? Porque eu também fui inspirada por outras mulheres e eu posso dizer assim para você que a melhor coisa que tem é a gente ter referências boas, né? E se inspirar em outras pessoas é muito bom. Porque você aprende com o que ela faz de bom, muitas vezes você aprende com um erro, porque as pessoas erram também, né? E são pessoas, né? Mas essa inspiração, eu acho que ela é natural e ela é recíproca, sabe? E quando você fala dessa minha experiência, né, especialmente em SESI, Senai, né, porque no mercado de trabalho eu já estou há mais de, talvez assim, né, talvez uns 30 anos, porque eu tive que começar a trabalhar muito cedo para poder estudar também, né? E eu penso que isso seja positivo, que eu seja uma inspiração, porque realmente, às vezes, como eu mencionei ali no início, né, você tem alguma dificuldade, você pensa que você não vai sair dela. E quando você trabalha, que você encontra pessoas inspiradoras e pessoas que te oferecem oportunidades. E muitas vezes a gente pensa que uma pessoa que oferece oportunidade é só aquela pessoa que coloca a mão no bolso e te dá um dinheiro. Mas não, uma pessoa que oferece oportunidade é aquela que te ensina, é aquela que fala assim, vai que você consegue, é aquela que fala... Né? Que trilha, que fala para você assim, se você precisar, eu estou aqui.
mesmo que ela não te dê um centavo, mas se você souber que ela está ali para te apoiar e que se você precisar dela, ela vai compreender e vai te ajudar a sair de uma determinada situação, já é bom. Então, eu sempre me coloco também nessa posição, porque eu também recebi isso, né? E chega num momento da vida da gente que se a gente não pensar que a vida ela é recíproca, né? Que você dá para você receber, é uma troca constante, não faz sentido. Então, sim, eu também me coloco à disposição sempre da minha equipe, porque eu estou aqui para ensinar as pessoas, né? A minha equipe é bastante jovem. Eu diria para você assim que eu tenho pessoas que trabalham comigo há pouco mais de um ano e meio talvez, né? E se eu pensar que também elas estão em desenvolvimento, que estou aqui para ensiná-las, eu acho que é bom tanto para mim quanto para elas, né? Então, assim, e quando você fala especialmente, né, de ser uma inspiração para mulheres, isso eu também acho que é muito importante. Outra ocasião eu estava conversando com uma pessoa aqui da cidade, né, que fomenta negócios, e eu estava falando para ela o quanto era importante que a gente divulgasse que uma qualificação profissional para uma mulher pode colocá-la no outro posto de trabalho. Com certeza. Nós temos, por exemplo, só para citar, né, um curso de operadora de empilhadeira. Quando antigamente era ocupado pela maioria por homens, por né? homens. E você vê, quando a pessoa ela tem uma qualificação, ela consegue receber uma remuneração muito melhor. E a gente tem muitas mulheres, chefes de família, né, que tomam conta da casa, trabalha, estuda e faz e chega no dia a dia e fala, eu não vou conseguir fazer mais um curso, mas quando ela vai, ela busca essa qualificação, ela consegue uma remuneração melhor, consegue uma posição melhor. Então, sempre que eu vejo alguma mulher que está em alguma situação assim, eu me sinto muito responsável, sabe? Por orientar e para informá-la mesmo que existem outras oportunidades, né? Dalila, estamos chegando ao nosso final do nosso bate-papo. E para encerrar, eu queria que você definisse um pouquinho sobre a sua experiência profissional como uma forma de retribuir o que você recebeu, né? De realizar sonhos e mudar a vida das pessoas. Você pode contar para a gente uma experiência que tenha lhe marcado nesses 25 anos aí de atuação? Eu diria para você assim, ó, que eu já tive várias situações, sabe, de pessoas que vieram que me procuraram, né, ou mesmo no dia a dia, que falam o quanto que a qualificação profissional mudou a vida dela, que mudou a vida da família dela, que a partir do momento que ela buscou essa formação, ela conseguiu um emprego melhor, ou que ela pôde fazer um empreendimento. A gente vê até mesmo empresários muito bem-sucedidos que falam, eu comecei no Senai. Então, assim, isso para mim são experiências muito positivas. Isso de qualidade, né? Sim. E isso muda não só a vida da pessoa, da família, mas da sociedade como um todo, né? Desta formação, dessa qualificação profissional. Então, ao longo destes anos, eu tive inúmeros relatos disto, né? E de situações como esta. E para mim realmente é uma satisfação, né? Porque eu também fiz isso para chegar onde eu cheguei, né? E para proporcionar também uma educação para minha filha, né? E de apoio para o meu marido. E se eu não acreditar nisso, quem vai acreditar, né? Então, o que eu puder fazer para contribuir com isso, para mim é mais do que uma realização profissional, é também pessoal. Então é isso. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Câmara Entrevista. Conversamos com a coordenadora da unidade do Senai aqui em Extrema, Dalila de Carvalho. Muito obrigado pela sua participação. Nossa, eu que agradeço, é um prazer, né? Sempre que tiver oportunidade, estarei aqui novamente falando sobre o Senai, sobre a trajetória, né? O que puder, estou à disposição. Obrigada. Obrigado você também que nos acompanhou aqui em mais um programa no Câmara Entrevista. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.